Oi, gente, voltei. Agora eu já tô quase saindo aqui de Junquerópolis, né? Mais uma cidade aí que vocês estão conhecendo, né? Não deu pra eu filmar muito na ida, né? Porque eu acabei me perdendo. Enfim, né? Acontece nas melhores famílias. Eu acabei dormindo aqui. Perdi o sinal. O rapaz já tava indignado, né? Então, assim, enfim, esse é o centro, né, de Junquerópolis, como vocês estão vendo. Tem bastante lojinha, né? A parte toda principal da cidade também é aqui, né? Tem umas outras ruas que tem banco, né? A minha sogra acabou de falar que o banco do Bradesco fechou, né? Que eu já vou virar aqui, que já é a saída da cidade, né? E essa cidade aqui, ela é uma cidade que tem bastante residência, né? Nesse sentido também não é muito diferente de... Agora eu não sei se eu posso ir, se eu não posso ir. Posso, não posso? Vou esperar. Segundo o cara de trás, eu posso ir. Aquele sinal é pra mim. Enfim. É bom que o moço tá me ensinando a dirigir, né? Isso é muito bom. E assim, aquela rua ali é a principal da cidade, né? Aí tem umas outras ruas paralelas, onde tem lojas de imóveis, tinha o banco, né, que fechou, né? E enfim, a cidade ela não é muito... Deixa eu deixar esse cara passar, porque ele tá assim indignado comigo, né? Tudo bem que eu tô meio perdida mesmo, eu sou uma pessoa perdida nessas cidades, porque eu não dirijo tanto assim, né? Então, então, não adianta nada você acelerar, né? Porque tem um monte de quebra-mola, moço. Assim, você tá com uma pressa toda. E assim, é uma cidade que tem bastante residências. Bastante residências aqui, né? Então, é uma cidade grande, né? Maior do que tanto a Adamantina quanto Pacaembu, né? Uma cidade maior nesse sentido. Aqui é a distribuidora, né? Dessa rede de supermercados que tem aqui na região, né? E o primeiro emprego dele foi aqui, tá? Foi nessa distribuidora. E aqui tem um Cristo Redentor, que acho que deu pra vocês verem, né? Boa parte dessas cidades aqui tem a imagem do Cristo, né? Pra vocês verem como é que o Cristo Redentor no Rio de Janeiro marca, né? Isso é uma coisa bem legal, né? Então, assim, essa é uma cidade que ela tem bastante residência, mas é uma cidade onde a maioria das pessoas, quando tem que comprar alguma coisa, né, quando tem que ir ao comércio, a feira vai em Dracena, né? Dracena é a maior cidade aqui dessa região, né? É a cidade onde todo mundo vai para poder fazer compras, né? Enfim, né? Comprar várias coisas, né? Lá, porque é uma cidade em proporções bem maiores, tem um comércio muito mais variado, né, que o resto das cidades, né? Então, assim, Dracena, nesse sentido, é a maior cidade aqui da região, né? Não só em termos populacionais, como também em termos de infraestrutura comercial, né? A cidade, ela é bem bacana nesse sentido, né? Só que é uma cidade bem mais longe, né? Vocês estão vendo aí, é uma cidade muito mais longínqua, né, que as outras cidades, né? Então, tem essa situação, né? Que é a distância, né? Mas de Junquerópolis para lá são cerca de 10 minutos. Então, para a população daqui isso não faz muita diferença, né? Mas para Adamantina, vocês viram que é bem longe, né? É bem longe. E aí a plaquinha, agora a gente vai para sentido Irapuru, né? Aqui é já a saída da cidade. A gente vai ter que prestar atenção aqui, claro. Vamos sair para cá. E assim, é uma cidade que é bem maior, né? Bem maior do que as outras. Então aqui, vocês viram que é bem escuro, né? À noite, né? Bem escuro. Vocês vão, dessa vez, vocês vão me fazendo companhia, né? Toda essa estrada, essa rodovia aqui, ela é muito escura à noite. Eu não sou o tipo de pessoa que eu gosto de dirigir à noite, mas por conta mesmo dos acidentes, do fato de você não ter muito a quem recorrer, né? E pelo fato de que eu sou mulher, né? Nós mulheres, a gente corre todo tipo de risco, né? À noite. Então, assim, eu não sou uma pessoa que nunca gostei de dirigir à noite, né? Sempre fui muito cuidadosa, né? Não vou passar de 80 km por hora e devagar e sempre a gente chega, né? Até porque fica mais difícil, inclusive, ver os radares, né? Os radares aqui, eles não tem muita sinalização, né?
Então quando eu vou passar por eles eu já tô muito em cima, né? E tem um radar que ele é muito escondido aqui, então eu realmente, a gente tá perto dele, eu não tenho muita visão dele já durante o dia, né? Então a gente vai ter que tomar mais cuidado. Tomara que eu não tome multa, né? Senão depois o monte vai ficar me enchendo o saco, porque ele conhece isso daqui com uma palma da mão dele, né? E em termos de infraestrutura, então tanto comercial, né, quanto residencial, a cidade de Junquerópolis, de Dracena é a maior cidade daqui, né? A única coisa que eu não gosto de Dracena é o fato de que é longe, né? É o fato de que é longe. Então assim, a gente também tá mais longe da capital, né? São 40, 50 minutos a mais, né, da capital. E depois de Dracena eu nunca fui. É uma coisa que um dia eu tenho que, como é que se diz assim, criar disposição, né, e passar dessa região. Passar para poder, né, conhecer as outras cidades, principalmente a problemática, né, que é a cidade de Panorama, né? Não conheço a cidade. Tô passando aqui um spray, né? Porque a gripe, o Covid tá pegando, né? Agora eu não vou achar a tampinha do negócio. Enfim. E então você tem toda essa infraestrutura, né? Que Dracena apresenta, né? Que no final das contas é uma infraestrutura que possibilita que todo o comércio aqui dessa região, né, seja deslocado para lá. Então é uma cidade onde as pessoas vão muito, né, para poder fazer compras, né? E eu gosto que tem uma loja lá que, como eu gosto de produtos veganos, né? Tem uma loja lá que tem as carnes da Fazenda Futuro. Eu sou apaixonada pela Fazenda Futuro. Deixa eu passar pro lado de cá, porque assim eu não atrapalho ninguém que queira ir, né? Então, geralmente eu gosto por causa disso, né? Porque lá tem as carnes da Fazenda Futuro e eu consigo comprar, né? E antes a gente achava que em todos os supermercados, mas agora tá difícil. Agora tá quase impossível você achar Fazenda Futuro em qualquer lugar. A empresa cresceu muito, né? E com isso a gente não tem mais essa possibilidade, né? Depois da Covid também, a gente passou a ter como eu diria assim, uma queda, né? Dessa questão já tô sem rede, né? Dessa questão da distribuição, né, de alimentos. Ficou bastante precária aqui. Ficou bastante precária mesmo. Muito. Então ainda tem esse problema também, né? A precariedade, né, da distribuição de alimentos. Tudo vem aqui de caminhão, não tem jeito. Porque toda a rede de transporte de trem aqui, estão até querendo reaquecer, né, refazer, né? Quem dera realmente que a China viesse, né, com um projeto para poder colocar trem em toda essa região aqui. Eu ia poder voltar a ir para São Paulo em pouquíssimo tempo, né? Seria fantástico ter um trem-bala aqui, porque são quase 12 horas de viagem, né? Então, assim, eu não aguento dirigir tanto, aí eu acabo tendo que pernoitar em algum lugar, né? Ou então a gente vai de ônibus, porque aí você pode dormir na viagem, né? Só que com essa dinâmica também do Covid, também entrar dentro de um ônibus lotado de gente também não é uma coisa que como é que eu poderia dizer, né? Que me traga uma boa sensação, né? Então eu também evito, né? E então você tem essa situação, né? De você ter, né? Acabei de ser multada. Agora já era. Era esse radar aí que eu tinha que ter passado. Agora eu acabei de ser multada. O monte vai. Sem brincadeira, ele vai comer meu fígado agora. Vai comer meu fígado. Acho que eu passei uns 70 km por hora, provavelmente, com a freada. Mas enfim, né? Já foi. É por isso que eu também não gosto de dirigir à noite, porque tem toda essa coisa de você não enxergar. Quando você enxerga, o negócio já tá lá na frente, né? Eu tava passando a 80. Eu já passei, inclusive eu passei também, né, da velocidade máxima permitida. Vou tomar uma multa ali, provavelmente. Enfim, não tem muito jeito. Como também não tinha nenhum carro, eu também não consegui ver, né, se tinha... As pessoas estavam desacelerando, né? Por que o Monte vai ficar bravo? Porque toda a parte do... Como ele quem dirige esse carro, né? Então o documento, apesar de estar no meu nome, né?
Ele é o condutor principal, essa multa vai pra ele, né? Ele vai ficar bravo pra caramba comigo. Mas se eu só fazer a transferência dos pontos, né, na carteira, e aí eu consigo, né, colocar os pontos pra mim, né? Enfim. Vamos rezar pra ter, de repente, dado sorte, mas eu acho que eu não dei, porque acho que é só 10%, né, do limite do negócio. Eu não tava 66, eu tava 70. E então você tem, né, essa infraestrutura, né, entre essas cidades, né? Então você tem as cidades que são mais residenciais, as cidades que são mais comerciais, né? As cidades que são mais como eu diria assim, né, que tem mais infraestrutura, né? Então tudo isso tem aqui, né, nessa região. E você tem as subdivisões aí, né? E, enfim. Então você tem todas essas situações acontecendo, né? Como vocês viram, é uma rota, né? Não tem jeito, é uma rota que sai, que ela perpassa o exterior, né? Vocês estão vendo, é uma estrada única, né? É uma rota que perpassa o exterior e que atinge aí, né, as outras cidades. Então a gente não tem muito o que fazer com relação a isso, né? Porque você vai ter esse comércio passando por aqui, né? Esse comércio, essa infraestrutura, né, das drogas perpassando isso aqui. Não tem muito o que fazer com relação a isso. Não tem muito o que fazer. E o fato também de você ter muito pouca polícia, né? A polícia que é extremamente precária, não só trabalha em condições precárias, né? Uma infraestrutura assim que é pífia, né? Como também tem toda essa situação de você ter pouquíssimos policiais, né, que atendam a toda essa região, né? Você também tem pouca fiscalização nas estradas, muito pouca. Geralmente só em épocas assim como eu poderia dizer, de feriado ou de alguma coisa, né? Já tô aqui já perto de Presidente Prudente, né? E em época de feriados, em épocas de algum feriado assim, alguma época comemorativa, né? Para que você tenha aí essa infraestrutura, né? De mais policiamento nas estradas, porque fora isso é muito, muito, muito precário, né? Realmente é pouco, é muito pouco. E toda essa situação, né, gera, é óbvio, essa rota, né? Para piorar toda essa situação, a gente está no corredor dos presídios. Quase todos os presídios do estado de São Paulo hoje em dia estão no interior do estado, né? E você tem toda essa questão, né, de tudo que os presídios trazem no fim das contas, né? Que é essa população a mais que utiliza dos mesmos recursos públicos, claro, né? Do resto da população. E aí você demanda mais infraestrutura para postos de saúde, né? A estrutura hospitalar aqui não existe. Não existe. Vocês vão andar tudo isso daqui, não tem hospital. Aqui é tudo Santa Casa, tá? Aqui é a saída de Irapuru, né? Aqui tudo é Santa Casa. E aí você tem, né, essa infraestrutura dessas santas casas, né? Que no final das contas, elas vão estar, né, dentro dessa rota, né, sendo lotadas, porque você traz, né, uma população de 4.000, 5.000 pessoas acima, né? E você não tem infraestrutura para isso. Então essa é uma situação que eu considero uma das piores aqui, o sistema de saúde, tá? Que você se cortou, você vai ter que ir para uma cidade maior, que geralmente se joga todo mundo ou para Presidente Prudente ou para Marília. Eu não consegui filmar, né, a ida para Presidente Prudente, né? Mas um dia eu vou ter um recurso maior aqui, eu vou conseguir filmar o caminho para Presidente Prudente, para vocês verem como é longe, né? Aí você tem um caminho ali por Irapuru e tem um caminho por Sagres, né? Que são os dois caminhos que passam aqui, né? Ou Marília. Marília geralmente é o lugar para onde a maior parte da população é deslocada, né? A depender de que município você está. Marília também é a cidade que tem a maior infraestrutura hospitalar de toda essa região aqui. Eles têm hospital escola, realmente é uma boa rede de saúde lá, Marília tem, né? Marília foi a cidade onde, inclusive, o Monte estudou, né?
o homem honesto estudou em Marília, né? Foi lá que ele se formou em filosofia numa faculdade católica, né? E aí você tem toda essa rede, né? Essa infraestrutura, né? Que você tem nesse lugar, né? Você tem toda essa infraestrutura aí, né? A gente já tá perto do pedágio. E essa infraestrutura que no fim das contas, né, sustenta boa parte dessas cidades aqui por conta, né, dessa ausência, né, do Estado nesse sentido, né. Eu sinto muita falta mesmo de hospitais. Essa é uma coisa que eu morava lá no bairro do Flamengo, que pegava Largo do Machado, pegava Catete, né, e tinha hospital em tudo quanto era lugar, né. Então você simplesmente não ter hospital, não ter, né, nada disso, pra mim é inadmissível. Então é uma das coisas que eu mais sofro aqui, com essa ausência, né, de hospitais aqui. Realmente é uma situação muito triste, né, muito, muito triste. E principalmente para acidentes graves, cirurgias a situação fica pior ainda. Presidente Prudente está lotado, você tem filas aí para cirurgia em Presidente Prudente que estão assim há meses, né? Meses sem vaga, e a não ser que seja um caso muito urgente, alguém é retirado, né? Alguém é retirado de um leito para ser posto essa pessoa que tá, né? Que tá precisando dessa cirurgia mais urgentemente, né? Então é uma situação assim inadmissível. E aí geralmente todo mundo é mandado para Bauru, que já é quase São Paulo, né? Bauru fica bem perto de São Paulo. E é para onde, né, todo mundo é enviado, né, nessas situações. E a depender de onde você esteja, aí você vai ser deslocado para Campinas, né, para outras cidades mais próximas da capital, né, porque realmente não tem infraestrutura nenhuma, né. E a gente tem a população passando por isso, né. Essa é uma situação assim que eu realmente não gostaria de passar na velhice. Eu não gostaria de, sabe, ser uma pessoa idosa e estar jogada aqui, né, num lugar sem recursos, né, sem infraestrutura, para que a gente possa, né, ter o cuidado, né, necessário nessa faixa etária, né. Eu cuido muito da minha saúde, inclusive por causa disso, né, porque a gente não sabe, né, o que vai acontecer, né, com a gente nessa faixa etária. A gente já tá entrando no município de Pacaembu. E então você tem todo esse problema, né? Essa problemática, ela é assim. Oi, gente, voltei. Vamos entrar então pela entrada principal de Pacaembu. Então você tem toda essa infraestrutura, né? Acontecendo, né? Com relação a recursos, a gente está muito longe de ter, né? Os produtos, as coisas que existem numa capital, né? Eu sinto muita falta de comer um monte de coisa que você nunca vai achar aqui no interior, porque não faz parte da alimentação local, né? Então, quando eu, por exemplo, encontro na capital radicho, meu Deus do céu, eu quero um prato só de radicho, porque eu amo aquela verdura, né? E ele é tipo um repolho, né? É parecido com repolho, mas não tem o mesmo grau de indigestão e nem aqueles problemas, né, intestinais que geralmente ele causa por gases, né? Então, eu adoro aquela verdura e impossível. Aqui as pessoas nunca ouviram falar, eles não sabem nem o que é, né? Não conhecem mesmo, desconhecem completamente, né? Então você tem vários alimentos aí que são assim, vários alimentos que você só vai encontrar, né? Você só vai conseguir, né, obter, né, quando você estiver numa capital, você não vai encontrar de jeito nenhum. Tirando isso, tem essa problemática toda de residência, né? Porque apesar de você ter muitas residências, você também tem muitas residências precárias, tá? Muitas residências precárias. Tem casa aqui que, sem brincadeira, se você entrar, tu grita. Você fala assim, eu tô naqueles subúrbios paupérrimos da Coreia, é mais ou menos esse o nível, tá? Mais ou menos esse o nível. E você nem acredita que a pessoa tá realmente querendo alugar uma casa daquela. É um negócio assim surreal, tá? Surreal. Então,
imobiliárias, aqui tudo funciona de uma forma completamente diferente da capital. Você não tem as mesmas infraestruturas. A gente até conseguiu nessa casa que a gente está morando hoje, né? A gente conseguiu que a imobiliária fizesse um outro tipo de seguro-fiança, enfim, né? Porque os seguros-fianças aqui, geralmente eles são 10 meses o valor do aluguel, né? 10 meses o valor do aluguel. Ou você tem um parente aqui, né? Para você poder, né, conseguir alugar um imóvel, né? Ou então você vai ter que lidar com seguro-fiança de 10 meses o valor do aluguel, onde todo mundo sabe que geralmente na capital são 3 meses, né? E aqui tem esse problema de ter esse valor muito alto, né? Então a gente até conseguiu que a imobiliária ela parcelasse isso, né? Para que a gente pudesse pagar mensalmente para poder morar na cidade onde a gente mora, né? Você tem toda essa questão do transporte, dos profissionais, né? Trabalhando a maior parte deles no sistema de transporte, tá? No sistema de transporte. Então muita gente aqui é caminhoneiro, muita gente mesmo, tá? É muita gente. Você tem um público de caminhoneiros muito alto, tá? Muito alto. E com isso também você tem também a maior parte dos problemas relacionados a isso, né? No sentido de que há muitos acidentes nas estradas. E as estradas hoje, elas são todas, absolutamente todas privatizadas, tá? O Estado investiu dinheiro para reformar tudo, né? E hoje você tem a iniciativa privada administrando. Eu estava até sentado na casa da minha sogra, né? Quando a reportagem estava dizendo que os pedágios, eles seriam aumentados aqui. Eu nem vi para que valor que iria, né? Eu pago tudo isso pela tag, né? Do banco, né? Então você tem ainda essa questão, né? De uma alta taxa de acidentes, porque a distância é muito longa. Os caminhoneiros, eles ganham, né? Como é que se diz? Por percurso. Eu não sei se é por percurso, mas acredito que pelo horário também que eles entregam esses produtos, né? E muitos deles têm que dirigir à noite, então você tem muito acidente, muita gente dormindo no volante. Isso acontece de montão. Eu não tenho como mostrar isso pra vocês, porque eu teria que sair, né, dessa rota aqui pra poder mostrar, mas você vai dirigir quilômetros e quilômetros na ida pra São Paulo e você não vai ver nenhum posto de gasolina, tá? É meio que desesperador, inclusive, sabe? Meio desesperador. Imagina então pra quem tem carro elétrico, né? Não tem como você rodar nessas estradas aqui com carro elétrico, porque não tem infraestrutura. Não tem, né? É só realmente pra você rodar entre as pequenas cidades daqui. Então você tem toda essa situação, né, de você não ter lugares para você pernoitar, lugares, tá? Tem lugar aqui que eu me lembro do meu primeiro dia em Pacaembu, tá? Me lembro do meu primeiro dia lá, que simplesmente a cama não tem lençol, não tem travesseiro, não tem edredom, não tem nada. Você tem que deitar num colchão onde 1000 pessoas deitaram. É óbvio que eu não quis, eu dormi no carro, tá? Eu dormi no carro, eu falei, de jeito nenhum, eu vou, como é que se diz, né, dormir num colchão que não tem absolutamente nada em cima dele, né, e fora isso também os preços das coisas são muito altos, a única coisa aqui que tem um preço mais suave, né, é o aluguel, se você comparar com o aluguel da capital. Eu tava vendo, inclusive, outro dia apartamentos para alugar, né, no Rio de Janeiro, e os preços dos aluguéis estão assim, a hora da morte, né, a hora da morte. Então, assim, essa questão dos aluguéis aqui, ela é mais barata, bem mais barata, né, já tá vindo um cara ali a toda, que eu não faço a mínima ideia, porque ele está vindo a toda, né, e sinalizando para mim que ele está vindo a toda. Eu não vou sair daqui, meu amigo, eu não vou sair porque a estrada acabou. Você vai querer novamente me fechar? Não, né? Você não vai. Você vai esperar a sua vez. O cara tá com o farol queimado, né? E cheio de moral, né? Enfim. E você tem, assim, essa questão de que os aluguéis, eles são mais baratos. O cara tá colado na minha traseira. Colado, lado. Então, tinha que ser sempre em Pacaembu, né? Vocês estão vendo que tudo acontece em Pacaembu, né? Vai. Muito sinistro. O cara não me passa e ele colou na minha traseira, só que agora tá vindo um monte de carro, né? Então ele parou a gracinha dele, ele parou a palhaçada dele, né?
É aquele típico carro de pedreiro, tá? Com farol desligado, né? Vai lá, passa. Vamos ver quem você é. Uma savana. Então assim, enfim. O cara podia ter ultrapassado, vocês viram, né? Mas não quis, né? Só queria colar na minha traseira. Agora vai lá pra segunda pista. Então, você tem toda essa questão de que os aluguéis eles são mais baratos aqui. Muita gente, inclusive, quer vir morar aqui por causa dessa situação do aluguel, né? Então você tem aluguéis aí que são mais em conta, né? Mas ao mesmo tempo também você tem uma dificuldade de encontrar um lugar legal pra você morar. Isso aí é terrível, é triste, sabe? E o cara sumiu, né? Olha lá, sumiu. Hein? Sinistraço. Vamos ver lá na frente se a gente consegue pegar ele, né? Sumiu, desapareceu, escafedeu-se. Onde foi Arlindo Orlando, né? Tá lá na frente. Arlindo Orlando tá lá na frente. É o pintão, né? Como a gente fala, né? E então você tem essa questão de que é difícil você achar uma casa decente pra você morar. Difícil. E também você gasta muita gasolina aqui porque tudo é longe. Tudo é terrivelmente longe. E quando eu falo terrivelmente, eu não estou exagerando. É terrivelmente longe, tá? Você tem que lidar com essas estradas que agora, por conta do pedágio, elas estão até do fato de elas estarem pedagiadas, né? Elas estão até em boa infraestrutura, tá? Isso eu não vou negar pra vocês, não. A infraestrutura da estrada é boa. Só que você tem que lidar com toda essa situação, né? De você estar percorrendo longas distâncias, muito pouco, mas é muito pouco. São sinalizações, né? Uma infraestrutura que você se sinta seguro, principalmente para as mulheres aqui. É uma situação que você fica com medo, né? Vocês viram que eu acabei de passar, né? É uma situação que você fica com bastante medo. Um cara cola na sua traseira, entendeu? E começa a tentar empurrar o seu carro, né? Bem complicado, né? E você tem toda essa situação, né? De que você tem uma infraestrutura, né? Entre essas cidades que não é uma infraestrutura que dê segurança. E vocês viram que o posto da PRE fica lá depois de Adamantina, né? Então, assim, depois da saída de Adamantina. Então, se você tiver qualquer problema, você tá no meio do nada, né? No meio do nada, na edificante, numa rota onde está lotado de criminoso. Então, realmente é uma coisa bem complexa, né? Bem complexa você viajar por esses lugares aqui. Com relação à segurança, você tem toda essa problemática, né? Que eu já deixei bem clara, né? Que a questão dos roubos à casa aqui não são fáceis, porque acontecem de montão. A maioria das pessoas sente vergonha, tá? Sente vergonha, não quer falar sobre isso. Porque é ter sua privacidade invadida, né? Você ter sua casa remexida, revirada. E ainda uma situação em que quase ninguém é pego. Você tem pilhas e pilhas e pilhas de folhas de antecedentes, mas nunca ninguém sabe, né, quem é o bandido. Pilhas e pilhas de fichas, né, de antecedentes, mas nunca ninguém sabe. O índice como é que eu poderia dizer, de solução desses casos tende a quase zero, né? É um índice de solução muito ruim, tá? Muito ruim. E isso cai um pouco no descrédito, né? Então a população, assim, ela passa pelos crimes e ela não quer nem denunciar. Ela não quer nem falar sobre isso, né? E você tem toda essa infraestrutura de uma sensação, assim, de impunidade alarmante, né? Alarmante. E tendo que passar por tudo isso, né? Agora vai ter aqui, vai abrir, eu vou conseguir dar passagem aí pra esse outro cara que tá com o farol aí, iluminando a estrada. Aqui geralmente é um ponto que tem muita fiscalização da polícia, aqui no meio do nada, né? Mas eles não costumam ficar à noite. É um ponto de sinalização que geralmente eles só estão durante o dia, né?
noite aqui é raríssimo você pegar. E também daria até medo, né? Porque você nem sabe quem vai estar te parando, né? Você vê que você não consegue enxergar nada, né? Então você tem aí uma infraestrutura nesse sentido muito precária. Muito precária. O que mais que eu poderia falar? A taxa aqui de natalidade, de mortalidade, não é muito diferente, né, de qualquer outra cidade. Só que o que distingue aqui é a taxa de evasão. Você tem uma taxa de evasão alarmante, principalmente do público feminino. As mulheres não aguentam esse lugar. Elas não aguentam, tá? Elas não aguentam. É uma violência muito grande contra a mulher, muito grande. A mulher geralmente aqui é o arrimo da família, quem sustenta tudo. Enquanto os companheiros geralmente são bandos de vagabundos, botequeiros, tá? Botequeiros. Que estão aí envolvidos em tudo quanto é problema e depois chega em casa e ainda agride a mulher ainda para conseguir mais dinheiro ou para enfiar a goela abaixo da mulher uma amante, né? Isso aqui é algo muito recorrente. E aí você tem todas as jovens, principalmente as que estudam, todo mundo querendo cair fora daqui. Todo mundo querendo cair fora daqui. Então você tem uma evasão feminina muito grande. E a maioria das cidades tem um desnível, né? Teria assim uma estatística muito distinta, né? Onde você teria muito mais homens do que mulheres na maioria das cidades aqui. É algo bastante preocupante, né? Se você pegar principalmente cidades, onde na maioria das cidades você tem mais homens, porque na natureza geralmente nasce levemente, né? Mais homens que mulheres. Mas é uma estatística assim bem pífia, bem pequena, né? No sentido de 51 a 49, né? Você tem mais mulheres, 51% de mulheres para 49% de homens, né? Essa é a estatística recorrente. Mas com toda essa situação das mulheres aqui, você vai encontrar aí, né? Cidades onde você tem aí cerca de 70% de homens para 30% de mulheres, 60% de homens para 40% de mulheres. Isso é assim, é um negócio bem chocante, tá? Bem chocante mesmo. Você tem aí essa estatística aí bem chocante, muito chocante mesmo, tá? E aí você ainda tem toda essa questão, né, de você ter esses crimes contra as mulheres também, o que faz com que as mulheres queiram também sair daqui, né? Você tem muitos estupros. Talvez esse seja um lugar, em termos de proporção populacional, onde você tem uma quantidade absurda de estupro. A maioria não é denunciado. Não é denunciado. Isso eu já falei, inclusive, em outro vídeo, né? Então, você também tem mais essa situação que faz com que as mulheres queiram cair fora daqui, né? É outra situação bem caótica mesmo, né? E você tem também essa situação de você ter, né? De você ter aí também muitos crimes contra as crianças. Então as mulheres, elas também querem, né, sair das cidades para também levar seus filhos embora daqui, né? Há também a situação da precariedade, de você não ter uma infraestrutura educacional que seja razoável também. Você tem poucas universidades e pouquíssimas, tá? Não tem nenhuma universidade pública aqui. Acho que a mais perto, se eu não me engano, eu acho que está em Brasília, tá? Então você não tem, só tem universidade particular. O que gera um outro problema, né? Que é o fato de que você tem aí, né, uma população paupérrima, pobre, que para poder pagar a escolaridade para os seus filhos vai ter assim que passar muita dificuldade nessa vida, como os pais do Monte passaram, né? Para poder dar escolaridade para os dois. E na verdade só quem estudou é o Monte, né? Mas o outro irmão dele terminou o 2º grau, fez curso, né? Mas não tem o nível superior ainda, né? Então você tem toda essa situação, né? De que você tem uma população que, se você pegar na capital, por exemplo, eu faço parte de 0,01% da população que tem o meu nível de escolaridade. Então
Então assim, você imagina aqui, sei lá, eu faria parte de 0,00000 dízima periódica, é bem por aí, entendeu? Então você tem realmente, né, uma situação precária nesse sentido, né? Você também não tem muita diversidade, muita gente, né, com títulos também para dar aula, né? A maior parte não tem. Você tem muita gente aí só com pós-graduação ou no máximo mestrado, né, dando aula nessas instituições de ensino. Não é fácil encontrar doutor, principalmente em algumas áreas, né? Em algumas áreas se torna mais difícil ainda, né? Como os cursos da área da saúde, né? Você vai ter pouca população que faz parte disso, né? Então você tem aí, né, essa precariedade, né? Essa precariedade. E o que mais que eu posso falar sobre essa região? Já falei da questão religiosa, né? Que a população é eminentemente católica, né? Foi até muito engraçado agora que a menina me fez uma pergunta, né? Que ela perguntou pra mim, você é católica ou é evangélica? Foi muito engraçado quando ela me fez essa pergunta. Você é católica ou você é evangélica? Aí eu virei pra ela, sou um bandista. Nossa, foi aquele silêncio assim retumbante, sabe? A menina nem falou mais nada. Foi assim aquele silêncio retumbante. E aí você também tem essas religiões que compõem hoje, né, 10% do público daqui, né, muito marginalizadas. Há um preconceito assim latente, né, contra qualquer religião que não seja nem a católica e nem a evangélica. Isso também é um problema sério aqui, tá? A intolerância religiosa, isso é um problema sério. Quando você fala na Umbanda, você ainda tem um público. Quando você fala no Espiritismo, você ainda tem. Mas se você pensar em qualquer outro tipo de religião, você não vai ver nada. Então, assim, é uma ausência quase, né, dessas práticas religiosas, né? E o que mais que eu posso falar sobre essa região aqui, sobre a Rota Caipira? Os escândalos das prefeituras, né? Aqui realmente é difícil, hein? Você tem esse jogo de poder aí, que é um jogo de poder que envolve, né? Envolve toda essa situação de corrupções em todas essas cidades. Todo mundo quer a sua vez para ser prefeito e conseguir aí pegar e ficar rico, né? Todo mundo quer. Aí um monte de gente também quer entrar dentro das câmaras de vereadores, né? Para poder também conseguir cargo, né, de vereador. Não por causa do salário, que é uma merreca, mas por conta de você poder participar de licitação, participar de decisões importantes, né? Onde vai haver aí um jogo de propina, tá? Então, essa população aqui é eminentemente pobre por conta dessa corrupção política, tá? Por conta dessa corrupção política que é latente, que é escandalosa, que você não consegue nem assim, nem dimensionar, né, o quanto você tem essa situação aí ocorrendo, né? E a população sofre muito por causa disso. Por isso que a gente não tem hospital. Escolas, nossa senhora, é extremamente precário. E ainda tem o problema de você não ter um Estado laico, tá? Você não ter um Estado laico, porque a educação tanto evangélica quanto católica, ela entra dentro da escola. Aí a criança é obrigada a participar de todas as festas, de todas as cerimônias, entendeu? Tudo isso, né? Sem que você tenha um Estado laico garantido, né? Então, você também tem esse problema, né? De manter esse Estado laico no interior. Que ele é praticamente inexistente. Você é obrigado a crescer dentro dessas estruturas religiosas, né? E a não ser que você saia daqui, você nunca nem vai ter contato, né, com nenhuma delas, né? Então esse Estado laico inexiste no interior, inexiste. As estruturas dos presídios aqui, ela também é caótica, tá? São presídios superlotados, tá? Super, e quando eu falo super, eu não estou brincando, tá? Praticamente todos os presídios dessa região estão lotados. Estão trabalhando com capacidades populacionais muito
acima, né, das estatísticas, muito acima das estatísticas. E isso também gera rebeliões, gera uma série de problemas, né, que você vai ter que enfrentar, né, em função de toda essa situação, né, dessa problemática, né, de você não ter, né, esse Estado laico garantido, né. Perdão, Estado laico não, essa infraestrutura que seria uma infraestrutura em termos até de direitos humanos, né, em termos de garantias, né, dos presos, né, ela praticamente não existe por conta de você ter essa superlotação, uma superlotação totalmente gerada pelas capitais, tá? Então a população também sofre com isso, sofre com essa situação de você ter, né, a capital jogando pra cá, né, todo mundo que comete crime, né? Então você tem aí esse problema também, tá? Ah lá, Marília, você tá vendo? São 141 quilômetros, dá mais ou menos cerca de 2 horas, né, daqui. E Parapuã é a cidade aqui onde você vai pegar, né, a estrada para poder ir direto para São Paulo, né? Seria o caminho mais curto, porque você pode ir por dentro dessas cidades, indo por dentro de Marília, né? Só que é um caminho muito longo, é muito longo. Eu realmente não gosto desse caminho. Eu sempre que eu posso fazer, né? Que faz bastante tempo que eu não faço, né? Mas eu vou por dentro não por fora, né? Pelas estradas, né? E aí você consegue aí economizar algum caminho, né? Eu tô tentando nesse ínterim, né, upar um vídeo pra poder conseguir terminar de upar esse vídeo antes de chegar em casa, mas tá difícil, hein? Tá difícil. Porque você não tem internet aqui na rodovia, esse é outro problema. Não tem nem internet e nem telefonia. Então, por isso que você tem aí o telefone, né, da Eixo, né, em tudo quanto é lugar. Eu vou entrar pela primeira entrada, né? Pra ver se eu consigo acesso à internet e conseguir terminar de upar esse vídeo sem precisar ligar o celular lá, né? Porque eu já comecei a fazer esse envio, né, pelos dados móveis. Então deixa eu ver se eu consigo entrar e consigo fazer esse envio fora, né? Diversão, cultura, inexiste. O máximo que você tem aqui são as festas do peão. Aqui na cidade tem uma festa do verde, mas também é um absurdo o valor dessa festa. Não um absurdo para a população, mas absurdo que a prefeitura tem que gastar, né? E todas essas festas aí, elas custam uma fortuna para a prefeitura. São esses artistas aí completamente desconhecidos, né? Gente que na maioria das vezes eu nem nunca ouvi falar, né? Cobrando tudo $1 milhão para vir para cá. Então aquele mesmo problema, né, que você tem nas outras cidades do interior, né, que são essas, de certa forma, fraudes de licitação, você também encontra aqui, né? É gente querendo ganhar rio de dinheiro, né, com a pobreza da população, para vir aqui cobrar $1 milhão, né? Um absurdo. A gente tá falando de quem, né? A gente tá falando de um artista internacionalmente famoso? Não, a gente tá falando do Zezinho da Couve, entendeu? E o Zezinho da Couve quer ganhar $1 milhão para vir para cá para poder fazer show. E a gente é obrigado a viver com isso, né? Então, por você não ter, né, essa questão cultural, assim, muito atuante, né, com a população podendo participar disso, né, você tem esse problema aí, né, de você não ter o que a população vai fazer, né? Aqui ainda tem um cinema, né? Eu nunca fui, mas teoricamente aqui ainda tem um cinema. E você não tem mais nada. Aqui, nessa rua aqui do Ipiranga, né? É onde fica essa Feira do Verde, né? Que geralmente tem um recinto aí, né? E é onde é feita essa Feira do Verde. Tá a população muito irritada, porque parece que esse ano não vai ter Feira do Verde, né? Porque o prefeito anterior deixou aí o prefeito atual sem dinheiro nenhum, né? E aí você... Parece que não vai ter essa festa esse ano e tal. E aí a população tá revoltadíssima, que é uma festa aqui que marca, né, tudo. E muito provavelmente não vai ter essa festa. E a história é essa mesmo, tá? A festa vai custar aí não sei quantos milhões aí pros cofres públicos, né? E é óbvio que, enfim, né?
prefeito não tem esse dinheiro sobrando para pagar, principalmente frente, né, à situação de você não ter cofres públicos, né, que consigam lidar com isso, né. Então, eu vou entrar aqui na outra entrada que chega na minha casa, inclusive para vocês conhecerem essa entrada, né. Isso aqui é bem deserto. É aqui que vai sair na universidade, né.